No último vídeo, eu falei para vocês que hoje é sábado, né? Para relaxar, para edificar um pouco aí o nosso espírito e também para que a gente possa nos carregar as nossas baterias para a próxima semana. Então é muito importante a gente também dar uma acalmada, uma relaxada e se preocupar um pouco com as coisas mais intuitivas, sensoriais, espirituais. Isso faz bem para o nosso espírito, para o nosso intelecto e para o nosso corpo também. Como eu falei para vocês, estou estudando pela segunda vez um livro muito legal do Dr. Les Parra, francês, acho que é francês, com certeza, deve ser francês, ou americano, não sei. Não consegui ver aqui agora da sua nacionalidade, mas deve ser francês, né? Ele escreveu esse livro chamado Você é mais forte do que pensa. Eu achei muito legal esse livro aqui, por isso que eu estou lendo ele outra vez. Isso me ajuda muito nos meus momentos de dificuldade, de desafio, de problemas. Eu aplico algumas técnicas que estão aqui e me ajudam muito. Então, no sabadão de hoje, aí tranquilo, calmo, você está aí, deve estar almoçando essa hora praticamente, né? Eu vou dar umas dicas aqui, eu vou contar uma história desse livro que pode nos ajudar a gente saber que há dentro da gente um grande gigante adormecido e que a solução para os nossos problemas estão dentro da gente mesmo. Por isso que não há necessidade da gente culpar ninguém pelos nossos problemas. Nem o mercado, nem o acaso, nem o destino, nem outras pessoas, né? Nós possamos apenas assumir a responsabilidade e continuar trabalhando, estudando, desenvolvendo, planejando, errando, se levantando, errando, se levantando, até chegar no tipo de vida que a gente quer para a gente e para aqueles que dependem da gente, mais com a maior importância, os nossos familiares, a esposa, esposo e filhos. Então, eu quero contar uma história para vocês aqui de um garoto. Esse garoto estava indo com a mãe passear no parque, em Manhattan, eu acho que é Nova York, Manhattan, se não me engano. No caminho, ele estava em direção aos brinquedos do parque popular, parque com o público, e ele viu alguns homens sentados, como é de costume naquela região, e aqui no Brasil também, só que no Brasil, em vez de jogar xadrez, eles jogam dama, tria, esse tipo de coisa. E lá tinha uns homens jogando xadrez. Esse menino de 6 anos chegou perto lá e pediu se podia jogar. Nem sabia o que era xadrez, mas pediu se podia jogar. E já deixaram ele sentar. E o senhor começou a colocar as peças. E esse menino, como se soubesse jogar xadrez, já ficou se preparando para começar a jogar. A mãe dele pediu desculpas pela intromissão, disse que não sabia jogar xadrez e tal, mas a criança quis ficar ali e eles deixaram a criança ficar ali. E começaram a jogar. E, para surpresa de todo mundo, o menino começou a jogar xadrez de forma intuitiva. Olha que coisa fantástica. A mãe ficou boquiaberta, né? Resumo da história: nas próximas semanas, o jovem continuou, voltou ali, outros jogadores começaram a ensinar para ele algumas formas mais agressivas, mais intuitiva, mais técnica, uma estratégia, e ele começou a se superar, começou a ganhar das pessoas ali de forma intuitiva, de forma nunca aprendeu nada, só algumas dicas daquele povo ali nas últimas semanas. Um ano depois, como professor já de xadrez, ele já era campeão de alguns torneios de xadrez. E estudando com muitas formas, técnicas, estratégias. Um outro professor ainda, muito já renomado, ele ganhou um grande concurso a nível nacional e, anos mais tarde, virou mestre nacional em xadrez. Quando ele estava já em uma fase um pouco mais evoluída, ele foi participar de um grande concurso nacional, um torneio nacional de xadrez. Ele já era quase que uma celebridade já. Muito estudo, muita técnica, muita estratégia, estudo muitas horas e tudo mais, e focando naquilo para ser o campeão, ser o melhor, porque também vem premiação junto, é óbvio, a família deve ter ficado também bem animada e tal, até que ele estava com um professor muito exigente, que exigia muito dele,
e ele estava se deparando junto em um torneio, onde que era televisionado para pessoas que estavam em outras salas, e ali só os jogadores de xadrez mesmo. E ele se viu numa situação meio complicada, a sua mente quase que travou, a sua mente que descobria a, a, a ação, a jogada dos seus oponentes, antes mesmo deles fazerem. Incrível isso, né? E nesse momento ele não conseguiu descobrir qual a ação do seu oponente. E ele ficou sem ação também. Ele se viu numa situação que ia perder. E o mestre dele, o professor dele, disse mentalmente: é nessa hora que, para você definir a tua ação, você tem que imaginar que não existe oponente. Vou repetir. Em alguns momentos de desespero, de grandes desafios ou de grandes tomadas de decisões, que vai ecoar pela sua vida toda, você precisa fazer de conta que não existe esse problema. Somente a tua vontade em realizar algo. Tirar do teu radar aquela dificuldade, aquele problema, aquele grande problema, pequeno ou grande. Tirar da sua mente, do seu radar, e imaginar que você quer fazer a mesma coisa, porém sem nenhum obstáculo. E ele lembrou o jogador, esse jovem, lembrou que em certa aula que estava com esse problema com esse professor, o professor passou o braço pelo tabuleiro jogando todas as peças no chão. E ele viu um tabuleiro vazio. Aí ele conseguiu criar uma jogada. E ele aprendeu isso. E nesse dia, desse grande desafio, para ser um grande concurso, um grande torneio, na realidade, que ele estava com a mente cheia de fórmulas, estratégias, ensinamentos, técnicas, que ele se viu deparado com um desespero interno. Então, ele lembrou do professor e ele imaginou o tabuleiro vazio, sem nada. Aí a mente dele planejou a próxima jogada e ele acabou vencendo mais esse torneio. Eu vou até ler para vocês, para eu não errar no meu julgamento. Vou até ler. A confusão e a complexidade de excesso de informações e de pensamentos estavam retraindo a mente daquele jogador. Ora, muitas vezes na vida, o excesso de preocupação, o excesso de problemas, o excesso de sonhos não atingidos, o excesso de frustrações em nossa vida, o excesso de estudo, de técnica, de estratégia, de números, no desespero de realizar algo mais rápido e melhor, nos fazem ficar sem imaginação, sem raciocínio lógico. Nos preocupamos com o complexo, esquecemos do simples, e é nisso que ele bate aqui. O pensamento deve ser simples, natural e deixar ele fluir automaticamente, a ponto que ele ouça a suave e maviosa voz da centelha da inteligência do humano. Alguns chamam isso da voz divina de Deus. Outros encaram como uma atitude psicológica, de inteligência e de bom trato para com a sua mente, para com o seu corpo. E vou continuar lendo. O que o jogador precisava era limpar a sua mente para recuperar a sua força. Então, nos momentos de maior dificuldade, de maior problemas, ou de um simples desafio profissional, do que fazer, do que não fazer,
quando fazer, como fazer, você precisa limpar a sua mente como se não existisse aquele empecilho, aquele problema, aquela coisa que está impedindo de você de ir para frente ou de pensar melhor. E aí você planeja a mesma coisa como se não tivesse nenhum tipo de problema. Planeje aquilo. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Um exemplo prático que aconteceu com uma pessoa conhecida minha. Essa pessoa, ela me contratou para fazer um coach para abrir uma imobiliária. Beleza. Eu apresentei a estratégia, tá, os valores, aprovou tudo, enfim. Então, ele tinha que fazer algumas coisas, tá, para ele realizar a abertura dessa imobiliária. Fizemos o coach e tal, e ele me trazia, durante o processo de coaching, que era 90 dias, só problemas, problemas e problemas, e desafios, e empecilhos, e eu ouvindo, analisando, é lógico. Um dia era o alvará da casa que não saiu, outro dia era o móvel que não tinha, outro dia era o valor do aluguel que estava caro, outro dia era o pessoal da luz que não instalou, outro dia era o software que ele era caro, que ele não tinha dinheiro. Só problemas, só problemas. E aí nós aplicamos essa técnica. E nós falamos com ele. Eu falei, senhor Barros, a sua meta, o seu projeto de ter uma imobiliária com 10 corretores, vendendo 5 milhões por mês, embolsando uma comissão de 6% de todo o santo mês, tu vai tirar aí 50, 80, 90, 100 mil por mês aí, um salário de quase milionários. Mas o senhor está parado no muro dos problemas, no muro das lamentações. Você tem que pular esse muro na sua mente e planejar o que realmente você quer com a tua imobiliária pronta, acontecendo, vendendo, treinando, selecionando. Ok? Então vamos lá. Isso aqui é um grande xadrez. As peças que estão ali, a tua próxima jogada está parada por causa do problema da luz, do móvel. Tira essas peças que não tem mais nada e imagine que não tem mais nenhum problema. Como é que vai ser a administração da sua imobiliária? É nisso que você tem que pensar e focar. Porque quando você pensa na coisa feita, acontecendo, você com as soluções para aqueles picuinhas se tornam bem poderosas e as picuinhas pequenininhas. E você consegue resolvê-las com maior facilidade. Assim, a sua mente não fica barrada, que você não sabe a ação do teu oponente e nem tem certeza da ação que você quer fazer. Então, meu amigo, minha amiga, nesse sábado, vamos nos elevar um pouco a nossa intuição e vamos focar na coisa feita, na coisa acontecendo, porque aí o poder de solução das picuinhas se torna 1000 vezes maior que o próprio problema. Ok? Beijo no coração, até o próximo vídeo.